Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento e motivação. Se faz sentido para você esse tipo de tema, nos siga para que você possa cada vez mais a ser impactado através desse episódio de podcast. E neste episódio, eu estou com a grande honra de estar aqui com a Cleusa Uenaka. Dona Cleusa Uenaka, a história dela é impressionante. A Dona Cleusa corre 5 quilômetros todos os dias e já correu mais de 1.100 dias consecutivos. Dona Cleusa, muito obrigado pela tua presença. Eu fico muito feliz. Quando eu lhe vi pela primeira vez, eu falei assim: eu tenho que chamar a Dona Cleusa aqui no podcast sobre superação, resiliência e motivação. Dona Cleusa, nos conte um pouco da sua história, né? De como foi isso, de estar tão engajada para incentivar as pessoas a praticarem uma atividade e correrem. Muito obrigado, Dona Cleusa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. E eu faço, assim, muita questão de estar aqui mesmo. Oh, obrigado. Porque a intenção, o verdadeiro objetivo de mostrar para todas as idades, principalmente na terceira idade, que você pode, basta você querer. E eu queria mesmo mostrar que é possível. Eu comecei com 70 anos, imagina você que é mais jovem, né? Todo mundo pode. 70 anos a senhora iniciou? Isso. Uau, yeah. Iniciei a corrida. Já fiz outros exercícios físicos na adolescência. Até os 16 anos eu participei ativamente de vôlei, de atletismo, de ginástica rítmica. Então, mas depois dos 16 não pratiquei mais. Então, sempre caminhei na praia, fiz exercícios online, então sempre tive. Mas sabe quando você não dá continuidade? Você começa e para, né? Não tem aquela garra para dar continuidade. Não tinha um motivo forte, acho. E hoje eu tenho. E hoje tem, a senhora tem um motivo forte. Hoje eu tenho uma causa. Uma causa. Tenho, porque quando você fala de corrida ou qualquer atividade física, a primeira coisa para você não desistir é você ter uma causa. Porque quando você começa e para, é porque não está levando a sério, né? É o porquê, né? É. A senhora tem um porquê. Eu tenho por quem. Por quem? Por quem. Olha só. Então, os netos, né? Sim. Então, quando a minha neta está hoje, a Miyuki está com 6 anos. E quando ela tinha 3, eu já estava correndo. Mas sabe quando você está assim muito forte naquela vontade de dar continuidade? Porque muitas pessoas ficam te questionando. Por que você está se expondo a esse risco? Por que você fica correndo todos os dias? Por que você não pode falhar nenhum dia? Então, fica pondo você em dúvida. E você, às vezes, dá razão para eles. Você fica mesmo com vontade de parar. Acho que eu vou parar mesmo. Já passou. Um dia, eu levando essa minha neta no carro,
Ela disse: vovó, quando o papai e a mamãe ficarem velhinhos, você cuida de mim. Sabe, Eduardo, aí que deu um start. Eu entendi o que ela quis dizer, que eu teria que continuar forte para brincar com ela, para levá-la na escola, para pular corda, pular amarelinha, cair na piscina juntos, andar de bicicleta juntas. Então eu tenho que primeiro cuidar de mim. É um dos porquê, né? Isso. Por quem? Sim. Por todos os meus netos. Sim, Tenho seus 5 netos. netos. Sim. E faço isso por eles porque eu quero estar junto com eles até eles crescerem. Não é? Então, não é só por mim. Faço por eles. Claro que você faz pelos filhos, pelo marido, e daí entra todo mundo. Mas o que foi forte para mim foi o pedido dela. Porque o pai dela é meu filho caçula, que é o Glenn. Então, eu digo sempre para ele: você vai envelhecer e eu não. Porque a Miyuki não quer que eu envelheça, então vou me manter jovem. Olha só. Eu vou só fazer um parênteses aqui com a senhora. Eu tenho uma sobrinha que se chama Miyuki também. Olha só, que legal. A nossa primeira sobrinha que chama Miyuki. Olha, Boa coincidência, né? E ela só tem esse nome exatamente porque a mãe e o pai escolheram. A mãe falou: não, eu quero Miyuki, a vovó sugeriu e eles aceitaram. A senhora sugeriu o nome? Isso, Que bonito. A gente fez uma listinha, né? E prevaleceu o Miyuki. Que legal. E é um nome bonito, né? Diga de passagem. Nós é um nome gostamos. muito... E ela é uma princesa. A nossa sobrinha, realmente, quando nasceu, ela foi muito paparicada. A primeira sobrinha, a primeira neta da parte do meu pai e da minha mãe. Então, foi muito paparicada. Isso é muito gostoso, né? É demais, sim. Tudo de bom. Nossa, então é por quem, né? O seu motivo, seus motivos maiores são o porquê. Por quem você faria. Por quem você faria. Por quem você faria mudar a sua vida. Por quem você gostaria de viver mais tempo. Né? Principalmente, mais tempo, Eduardo. Qualquer um pode viver mais tempo. Mas a escolha é saudável. Daí você escolhe. Você quer estar saudável ou viver mais tempo doente? Se você não cuidar de você, se você não praticar uma atividade física, você vai adoecer. Porque a vida é um movimento. E se você não estiver em movimento, você adoece. Então, é muito importante você ter... Você tem livre-arbítrio. Não é? Você tem. E porque fisicamente não tem como impedir de você envelhecer. Mas mentalmente tem. Você pode escolher ter a mente saudável, sempre alerta. E a mente não envelhece. O físico envelhece, a mente não. Uau, eu já sou você lá na frente. Sim, e a sua parte aqui, ó, mental, né? Seu cognitivo, né? Seus pensamentos, Sim. Eles estão sempre ativos? Sempre. Sempre ativos. Participo das crianças, das brincadeiras e até dos adultos e consigo levar assim normal para mim. Não preciso ficar preparando para fazer algo. Já está pronto. Sim. Eu estava observando a senhora, né? Observa a senhora, assim, eu acompanho a senhora nas suas postagens, que a senhora vai correndo, corre e dá um incentivo para as pessoas, né? São frases que a senhora incentiva as pessoas a motivarem. Sim. Isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, poxa vida, a senhora vai correndo e gravando e dando assim uma palavra. Uma dica, Uma né? dica, sabe? Um ensinamento. Eu falei assim, caramba, isso é maravilhoso demais. Como é que, né? E a senhora, como é que foi essa... Teve uma inspiração para a senhora fazer dessa forma? Correr e falar algo positivo para as pessoas? Eu já estava correndo, acho que há mais de 500 dias. Quando eu tive, num treinamento, eu tive um desafio de gravar um Reels, porque eu era bem tímida diante da câmera, eu não tinha coragem de falar. E o palestrante falou assim, eu quero
saber quem vai conseguir gravar um Rios todos os dias. E daí as pessoas ficaram preocupadas porque precisa ter conteúdo. Eu falei, bom, eu já corro, então eu vou fazer sobre a corrida. E comecei a gravar, mas assim, eu corria, quando eu terminava a corrida, eu sentava num banco do parque e mostrava flores, mostrava pássaros, gravava o cantar dos pássaros. E cada dia eu contava assim, tinha que ficar procurando uma coisa diferente. E um dia eu passei uma informação que eu tinha, que eu gostaria de passar. E, nossa, muita gente gostou muito. Fala todo dia, fala todo dia. Então, eu comecei a falar alguma coisa todo dia. Sim. E um dia que eu estava, assim, um pouco atarefada, depois da corrida, eu já tinha um outro compromisso. Eu falei, eu quero aproveitar o tempo. Eu vou gravar enquanto eu corro para ganhar tempo, para não ficar sentada lá no banco do parque. Entendi. E esse vídeo que eu tinha tirado o gesso, que eu tinha fraturado a mão, e a minha mão não fechava para segurar o celular. E nesse dia eu consegui fechar e gravar, assim, a mão não fechava muito bem, mas consegui segurar. E falando para a pessoa, olha, já estou conseguindo, né, segurar o celular, tirei o gesso hoje e tal. E todo mundo curtiu muito. Eu falei assim, então vou gravar todos os dias correndo. Porque eu acredito que as pessoas nem todas acreditavam e elas falam nas mensagens, nos comentários. Eu acho que você só corre para gravar. Você não corre, você nem transpira. Então, nem todo mundo acredita naquilo que você faz. E eu comecei a deixar para a última volta. Eu faço 4 voltas, um circuito de 1 km 340, que é o circuito, eu faço 4 voltas. Eu deixo sempre para a última, para eu gravar e já encerra. Né? Então, eu falo, meta concluída por aqui. Vocês querem uma dica? Falo quantos dias que eu corro, né? Hoje eu bati 1.133 dias consecutivos. 1.133 dias, nesse momento de hoje, no momento dessa gravação. 133 e é dias. ininterruptos, né? São dias ininterruptos. Sim, é dia de Natal, dia de Ano Novo, dia que bem críticos que eu tive que participar, porque quando você começa a metrificar, se você interromper 2 dias, você zera a contagem. E no início, eu zerei a contagem, acho que eu estava com 15 dias, mais ou menos, e, sabe, não estou com vontade de correr hoje, eu não vou, estou muito cansada, eu não vou. E daí eu falei, puxa, zerei, perdi 15 dias, eu não posso mais fazer isso. Então, quando você metrifica, é que estimula você a não desistir. Daí você vai consecutivo, não importa. Tá muito cansado? Vai assim mesmo, vai cansada. Que exemplo. Tá chovendo? Vai chuva mesmo. Não dá para sair na rua porque tá chovendo muito? Corre dentro de casa. Dentro de casa. Mas e como é que a senhora faz? Na minha casa eu corro na garagem, dá uns 20 metros na garagem e tal, tá coberto, né, quando tá chovendo. Às vezes eu corro, eu volto de um treinamento, não consegui correr, então, de madrugada. Antes de dormir, não importa que passou da meia-noite, ainda eu não dormi. Então, é válido para hoje. Suponhamos que eu não tivesse corrido e agora eu vou sair daqui, um exemplo, meia-noite. Eu vou correr ainda para fazer a contagem. Nossa, então... Independente de estar cansado ou não. Literalmente, faça chuva, faça sol, de manhã, de tarde, de noite, a senhora cumpre naquele dia. Isso. Faz parte da rotina. Faz parte da rotina já. Eu dou preferência para correr logo na primeira hora. E eu levo a Milk para a escola às 7 horas e daí já vou direto para o parque, corro, já fico livre. Né? Até 8 horas já estou com um dia ganho. O que eu fizer depois já é lucro. Uau! Então... E na sua família já tinha um exemplo? Ou a senhora se inspirou em alguém para poder praticar essa atividade? Não tem ninguém que corre. Meu filho mais velho até correu um tempo atrás, fizeram, mas eu nunca achei assim tão importante. Não chamou tanto a minha atenção. Ele já fez várias
corridas com os amigos, foram correr na Paulista, assim, entre amigos. Mas eu nunca dei, assim, tanta importância. Hoje eu fico até com dó, porque eu falei, tem toda a razão de não dar importância para mim no começo, né? Agora ele voltou a correr. Ele também foi correr. Já correu em outras épocas, mas ultimamente não estava fazendo. Sim, E agora, por minha causa, eles voltaram. Eu tô vendo. A esposa dele também, a minha nora mais velha também. Estão caminhando. Os netos estão fazendo academia, cada um do seu jeitinho, né? Não dá para correr todo dia por causa da escola e tal, mas estão indo na academia, estão metrificando, então entenderam a mensagem. E, na verdade, é isso que a gente gostaria, né? Quando você fala, você fala uma mensagem, né? Onde que você busca? Então, eu fiz muitos treinamentos, né? Eu trabalho numa empresa japonesa há 30 anos. De sistema de saúde. E nós tivemos, o presidente da empresa sempre deu treinamento para os franqueados. Eu tenho uma franquia. E esse desenvolvimento pessoal eu assisti 76 vezes de 2 e 3 dias. Eu assisti durante esse tempo. Como é que é? A senhora 76 vezes um treinamento de desenvolvimento pessoal. De 2 dias e 3 dias. Então, e agora, ultimamente, estou num outro grupo de mentoria aqui de Alphaville. Eu já fiz 30 treinamentos de 2 e 3 dias. Caramba, bastante. Isso você vai anotando. Você não anota no caderninho, num bloquinho, né? E eu tenho tudo isso guardado de pessoas muito importantes que falaram frases que eu achei interessante, o que eu entendi, eu anotei e fui guardando. E eu tenho tudo isso, porque aqui você guarda os últimos, os mais antigos você nem lembra para estar pronto para você dizer. Então eu fui buscando essas recomendações, essas frases importantes que edificaram a minha vida, que me ajudaram ao longo da minha vida. Esses treinamentos que eu participei, eu levei ele junto, ele tinha 6 anos quando eu comecei, eu tinha 43 anos. E eu comecei a participar e eu não tinha com quem deixá-lo. A senhora levava eu levava ele junto. E ele aprendeu muito rápido. Então, eu acho... E os outros filhos também participaram também, se tornaram palestrantes. O mais velho se tornou palestrante desse mesmo treinamento. E o segundo também aprendeu a palestrar, ele também treinador, todos são treinadores, né? Já trabalharam nisso. Então, eu acho que isso edificou a minha filha, os meus filhos, e a mim primeiro, né? E eu passei a responsabilidade para o treinador de educar meus filhos, porque eles estavam aprendendo junto comigo. Ficou fácil, né? Se ele aprende junto comigo, eu não tenho muito o que ensinar para ele. Eu só lembro, olha, lembra. Aqui você faz isso, aqui você aplica. E aprendeu muito rápido. E isso eu oriento a todos os pais que façam dessa forma. Levem os seus filhos juntos. O que você aprender, ele tem mais capacidade. É mais jovem, né? Aprende mais rápido e põe em prática. Então, não tive nunca problema na educação dos meus filhos, nunca. Eles seguiram sempre certinho porque aprenderam cedo. Aprenderam cedo, correto, certo. Correto, né? Então isso é bastante importante. Nossa, e esses treinamentos então fizeram uma grande diferença na sua vida? Toda a diferença. Toda a diferença, Toda né? a diferença, porque eu não sou formada, né? Eu só tinha o ginásio, né? E quando eu voltei do Japão, que eu adoeci, eu tinha que mudar o foco da minha vida. A senhora foi no Japão. Eu trabalhei no Japão. Trabalhei no Japão 3 anos e meio, mais ou menos. Eu tinha perdido a empresa aqui. Nós tínhamos empresa e nós perdemos em 97. E estava muito difícil, porque quando você perde tudo, tem que recomeçar. E já não era a mesma idade, eu já estava uns 50 anos, né? 97, eu tinha 47 anos. Meu marido já tinha 50. E recomeçar nessa idade não é tão simples. Ele decidiu ir para o Japão.
Então ele foi, ficou lá 1 ano e meio, 2, não suportou ficar sozinho, porque ainda estava, mentalmente estava afetado, né? Daí veio, ficou mais 1 ano aqui, equilibrou de novo, e eu fiquei trabalhando aqui. E ele voltou, daí o segundo filho foi junto, daí deu mais incentivo para ele ficar lá mais tempo. Sim. E eu fui, depois de quase 4 anos que ele já estava lá, foi que eu fui. E fui trabalhar, não queria, fui contra a vontade, né? Mas quando eu cheguei lá, adorei o Japão. É outra vida, é outra cultura, vida. é outra tudo, né? dinâmica. Muda tudo. Eu nunca fui para lá. Não. Nunca fui. Se você for, você não volta. O Japão hoje, eu considero a minha segunda pátria. Se eu não tivesse família aqui no Brasil, que me seguram aqui, os netos, né? Um exemplo, se todos fossem para lá, eu iria e ficaria por lá mesmo. Olha só que interessante. Porque lá você... Eduardo, é uma viagem para o futuro. Sabe, viajar para o futuro, que você encontra tudo que você sonhou, lá tem. E que o Brasil, até hoje, não tem o que eu tinha lá. Até hoje, o Brasil ainda não tem o conforto de lá, o respeito, a segurança, o atendimento em tudo que você for, desde supermercado até hospital, atendimento de excelência. Tudo é de excelência. Tudo é de excelência. É Japão. O respeito que eles têm por você é fora de série. Mesmo você sendo estrangeiro, eles te respeitam muito. Porque o que eles visam é a sua capacidade, a sua vontade. Mesmo que você não saiba, eles te ensinam e você aprende. É o maior valor que você tem. A honestidade. E lá tem tudo isso. Nossa. Lá ninguém puxa o tapete de ninguém. Ninguém dá um jeitinho para nós. Sim, jeitinho. Lá tudo perfeito. Sim, jeitinho. E isso faz toda a diferença. Se você tem filhos, você ia adorar educar seus filhos lá. A escola, para tudo. Então, adoro o Japão por muitos motivos. Tenho muitos amigos lá. Fiz muitos amigos hoje com essa internet que avançou bastante, então esses amigos me viram, a gente tá comunicando, né? Sim. Nossa, não dá para acreditar que eu te encontrei e tal. Isso é muito legal, muito bom. Nossa. E aí a senhora falou então que tinha uma empresa. Tinha. E como é que foi essa parte de superar toda essa questão que a senhora passou, ou a sua família passou, né? Sim, meu marido sempre trabalhou na área de drogarias, desde os 14 anos. E nós casamos, e ele sempre foi funcionário, gerente, balconista. Ele trabalhou muito em São Paulo, 46 anos com drogaria. E até termos a nossa. Nós tivemos 3 lojas. Três drogarias. 3 drogarias no centro de São Paulo. Olha só. E trabalhei junto com ele, os filhos, desde pequeno trabalharam juntos. E acabamos perdendo a última, nós diminuímos, né? Passamos 2 para frente, ficamos com uma. E quando entrou as redes, né? E você tinha que migrar para uma rede. Ele não aceitou, porque não era pensamento, ele não conseguiu entender. Tá. Então foi caindo o movimento e as grandes redes, as grandes distribuidoras avançaram de uma tal forma que a gente foi diminuindo o ganho, né? Até um momento que um funcionário fez algo errado e terminou por aí. Terminou uma coisa bastante triste. Ele ficou abalado psicologicamente, não conseguiu mais administrar, eu não sabia administrar também. Acabamos vendendo para uma pessoa que não era honesta, que era cadeirante, mas depois
Não era cadeirante. Quando levou, encostou um caminhão e levou tudo e não tinha pago pra gente. Tinha pago só a entrada. E daí terminou aí. E a gente ficou assim, sem o pão do dia seguinte. A gente ficou zerado mesmo. Quando fala, como que eu faço para o dia seguinte? Vai na casa da mãe, do pai, né? Eles ajudaram muito a sobreviver. E eu trabalhava já nessa empresa. Isso da empresa aconteceu em 97, mas em 93 eu já tinha entrado nessa empresa de sistema de saúde. Então eu já tinha uma carteira de clientes que eu ganhava um dinheiro, né? Já da minha parte, fora da drogaria. Eu fazia junto, né? Aproveitava os clientes da drogaria para vender o sistema de saúde. Sim. E então eu já tinha uma garantia de ganho ali. Mas quando eu fui para o Japão, depois em 2005 eu fui para o Japão. Meu marido já tinha ido em 98, voltado, daí foi em 2002 de novo e ficou. Né? Ele foi em 2002 e eu fui em 2005. Né? Foi para tentar pagar as dívidas, que uma das coisas que nós não aceitávamos era ficar com o nome sujo. Sim. Imagina o ENACA com o nome sujo, o Tosan, o que ia falar para a gente, né? É uma honra, né? A questão de honra. Isso. Né? Então, nós fomos para lá com essa intenção, não de ganhar muito dinheiro. Sim. E nós conseguimos, em 2 anos, todos trabalhando e pagamos todos os credores. Mesmo sem ter trabalho aqui, nós conseguimos limpar o nome, sabe? Para voltar a autoestima. Essa parte importante. Né? E ele trabalhou muito, o filho trabalhou muito. Depois eu trabalhei bastante com Zanguiô, né? Com hora extra. Zanguiô. Todos os dias, né? Para quem não conhece, é hora extra, né? Hora extra, todos os dias. Então você faz 2, 3 horas extras todos os dias. Todos os dias. Todos 2 a 3 horas. Uma folga semanal, né? Uau. E nessa folga semanal, você só conseguiria folgar de domingo se você estudasse a língua. Você tinha que mostrar que você estava matriculado na escola. De língua japonesa? De língua japonesa. A senhora aprendeu, então? Assim, pouquinho. Não muito. Isso gosto daqui. Pouquinho. Eu não sei falar não, pelo amor de Deus. Eu não sou. Eu sei só um pouquinho também. Também só um pouquinho, só para aprender a se comunicar na empresa, né? É o básico, né? É o básico. Sim. E foi muito bom a gente ter conseguido e tínhamos uma pequena reserva no banco. Eu falei para o meu marido, você precisa ir para o Brasil agora para conhecer os netos. Eu tinha vindo quando minhas netas gêmeas nasceram, porque eu tenho 3 meninos. Daí veio o primeiro neto menino. Daí, quando eu chego no Japão, minha nora engravidou gêmeas, meninas. Eu falei, nossa. E ela já não tinha mãe, então eu vim no nascimento das netas. Mas o meu marido não. Daí as netas já iam fazer 2 anos. Eu falei para o meu marido, você precisa ir. Que na época, então, foi a senhora, seus esposos e os seus filhos ficaram aqui, então? Um filho do meio foi, ele também foi. Oh. Só que ele ficou 1 ano e meio, voltou. Ele já. Sim. E nós viemos, então, para conhecer os netos, para meu marido conhecer os netos. E viemos com passagem de ida e volta. Eu falei, eu ia ficar 60 dias e ele 30 dias. E quando nós chegamos no Brasil, foi anunciada a crise americana. Crise americana em 2008, final de 2008. O Japão é dependente dos Estados Unidos 100% praticamente. E daí o Japão fechou. Fechou a vaga para todo estrangeiro. Só tinha trabalho para os nativos, para quem era japonês mesmo. O estrangeiro teve que sair do país. Não tinha mais trabalho. No Japão você não vive sem o trabalho. Custo de vida altíssimo. Lá trabalha bastante. Muito. Né? Se você trabalha, você recebe muito bem. É bem remunerado, mas não dá para ficar sem trabalho. Né? E meu marido não quis ficar aqui. Não, tocou a passagem, eu vou. Eu liguei para a empreiteira e eles me disseram, não vem porque está fechado. Nós estamos fechando as portas.
E meu marido não acreditou. Ele voltou, porque estava com a passagem na mão. Ele voltou. Chegou lá, realmente a empresa estava fechada. A empreiteira está fechada. E ele tinha um pouquinho de dinheiro no banco. Ele comprou passagem para voltar. E ficou. Teve que entregar a casa, então, onde nós perdemos de novo. Porque nós já tínhamos uma casa toda mobiliada, com tudo. Lá no Japão. Com todos os nossos pertences dentro e 2 carros. Daí nós perdemos tudo isso. Até os pertences que nós tínhamos levado daqui para lá também se perdeu. Não tinha como vender, lá vai tudo para reciclagem, né? Você leva no Gomi. Né? Gomi, no lixo, para né? doação. Para doação. Nossa. Não tem como vender carro, nada, ele vai para reciclagem, o carro também. Então você perdeu todo esse tempo que você construiu lá, zerou de novo. E meu marido, com a passagem na mão, foi na casa do filho, que tinha um filho lá, que também o trabalho dele ficou para meio período, então meio salário, só dava para comprar comida, não dava para muita coisa. Ele e a namorada estavam juntos e ainda acolheu meu marido. E não tinha vaga para voltar para o Brasil, ficou na fila de espera do voo. Não tinha como voltar. Era 80 mil brasileiros voltando. Nossa. Não tinha vaga no voo. Ele ficou de novembro a abril para conseguir voltar. E nesse tempo, eu fiquei aqui, estava trabalhando um pouquinho, porque eu tinha perdido uma boa parte dos clientes, mas eu fiquei doente de preocupação. Muita preocupação, porque eu ficava pensando nele, como que ele vai ficar dando despesa, né, para o filho, que já diminuiu o salário. Sabe, isso você adoece. Até o ponto que eu tinha já 3 hérnias de disco, tinha fibromialgia. É mesmo? Eu adquiri lá, porque trabalhei pesado, né? E com essa doença, com essa insatisfação, essa preocupação, eu fiquei com plaquetopenia. Minhas plaquetas vieram a 10 mil. 10 mil 10 plaquetas. E daí fiquei internada nas clínicas, né? Tá. E não tinha, o médico mesmo disse, não posso fazer nada por você. É você que precisa reagir. E daí vem psicólogo, para você ir no banheiro você tem que ter companhia, porque não pode andar sozinha. Se você cair e machucar, não posso te salvar, o médico dizia. Então, e até o ponto que eu queria muito que ele desse alta, se você chegar nos 60 mil plaquetas, eu libero, eu dou alta, mas com uma condição. Você precisa prometer que você vai mudar o foco. Se você não mudar o foco, você vai morrer aqui. Não dá para fazer nada. Meu organismo rejeitava os glóbulos vermelhos. Era autoimune, então, né? Não tem o que fazer. Não tem medicação. Você toma corticoide para vencer, né? Mas era bem difícil. Eu falei, então eu prometo que eu vou mudar o foco. Daí, voltando para casa, ainda continuei sendo acompanhada por 2 anos pelo Hospital das Clínicas, né, tomando corticoide. Inchei 15 quilos, porque o corticoide incha, né? E eu voltei a estudar. Eu fui fazer matrícula de colegial à noite, supletivo. Essa foi o que eu encontrei. Uma coisa que eu tinha muita vontade era de ter estudado. Isso já era avó já. 60 anos eu estava nessa época, com 60 anos. E eu falei, bom, estudar é uma coisa que mais eu gostava, né? E eu tinha feito só o ginásio. Fazia 32 anos que eu estava fora de sala de aula. E eu fiz a matrícula e mudei o foco. Meu marido ainda não tinha voltado, isso eu fiz a matrícula em março, comecinho de março, ele voltou só em abril. Eu já estava estudando. E eu fui estudar e acabei esquecendo, porque quando você muda o foco, você deixou de pensar nele, né? Tá mais ou menos marcado para abril, vou conseguir voltar. Então já relaxou, né, a mente e eu fui para a escola. Mas quando eu cheguei na escola,
Para mim tudo era novidade. Eu era a mais velha da classe, né? 60 anos, tinha muitos jovens repetentes e estavam lá. E a matéria que eu recebia, eu já sabia, principalmente a matemática, eu já sabia. E a professora falou, como assim que você já sabe? Estou dando a matéria hoje? Eu falei, eu já aprendi no ginásio. Há 30 anos atrás eu já tinha aprendido equação de segundo grau, tudo, toda aquela matéria do colegial eu já sabia. Então você vai me ajudar. Comecei a ajudar os outros alunos, porque eu não precisava Só foi uma monitora, assim, monitora, entre aspas, de alunos lá. Todo mundo queria fazer parte do meu grupo de trabalho, porque eu sabia fazer tudo, né? E isso foi me dando, assim, mais autoestima, foi melhorando, que é quando você está com plaquetopenia, você cai a imunidade, a autoestima, fica tudo lá embaixo. Isso foi me dando assim mais força, né? E eu descobri muitos jovens que ficavam no recreio usando droga, fumando. Às vezes não entrava para a aula, né? Isso começou a mexer muito comigo. Sim. E eu comecei a conversar com eles. E daí eu convidei o presidente dessa empresa que eu trabalho, ele era palestrante, treinador. E contei o que estava vendo, eu queria que você fosse lá dar treinamento à escola do estado, né? Tinha que ser gratuito. Eu posso ir por 2 ou 3 horas, você acha que tá bom? Tá bom, então vamos marcar. E ele foi, eu acho que ele deu uns 4 treinamentos. E nós resgatamos muitos jovens que aceitaram Jesus, inclusive. Graças a Deus. Estou tendo essa liberdade, porque você disse que você é cristão, então posso falar sobre isso. Eu sou cristão. Então, isso me elevou muito. Eu acredito que Deus já queria me ajudar e eu não entendia onde, né, que Ele ia me ajudar. Era quando eu pensei que eu não tinha nada para oferecer, aqueles meninos tinham menos que eu. E eu consegui proporcionar o resgate deles. E os pais vinham me agradecer, vinham participar das aulas. Nós chegamos a fazer aos sábados, porque daí os pais poderiam participar também. Foi assim lindo. E eu fiquei 1 ano e meio e a turma chorou quando terminou, porque eu falei, já terminou, já concluí, né? Sim. E eles, nossa, mas você podia continuar, a diretora da escola, você podia continuar, porque foi tão bom a sua passagem por aqui, né? Isso me deu essa coragem de recomeço, que daí eu fiquei no Brasil e eu tinha que recomeçar a minha vida, né? Porque tinha perdido tudo no Japão. E eles foram meu recomeço, né? Recomeço mental. Por quem, né? Foram eles. Por quem, né? Esses você por faz. Por quem? Por esses alunos nessa época. Exato. Foi muito gratificante. Tenho até hoje amigos daquela época que saíram daquilo e hoje são comerciantes que estão trabalhando, que me mandam mensagens também. E foi muito bom ter participado daquele resgate. Uau. Né? Teve então, um propósito, porquê também, né? Enfim, isso. Né? Tem um porquê, né? E tem um porquê também, né? Porquê também, porque você não sabe o que você vai encontrar. Apareceu e você foi buscar uma solução, né? E eu achava assim os treinamentos que me ajudou tanto, né? E eu posso um pouquinho, eu falava para o Tomo, fala só aquilo que um jovem gostaria de ouvir para tirar ele. Então ele aplicava a dinâmica e tal. E Tomo é fantástico, ele é cristão também. E ele fez isso assim muito brilhante para fazer o que ele fez. Resgatou muitas vidas, né? Não ficaram jovens, não ficavam mais no intervalo de aula. Eles iam para a sala que nós fazíamos a célula. A célula, puxa Isso vida, uma muito, transformação, né? Isso, foi muito interessante. E eu não era evangélica ainda. Ah, sim, ok. Ainda não era. Okay, depois que eu fiquei. Sim, depois que eu aceitei Jesus. Amém. E fui estudar, fazer estudo bíblico, para depois fazer o batismo. Sim, Nessa época ainda não era. É que o tempo de cada um, né? Sim. O tempo de Deus também, né? Sim. Deus tem um plano para cada um de nós, né?
não é por acaso que eu creio que a senhora está aqui também, né? Que a senhora passou o que passou, né? Esses momentos de aflições, ou esses momentos de angústias, momentos de Sim, dúvidas, né? Eu creio que foi um aprendizado enorme para a senhora, para né? minha família Para toda, toda a sabe, família, Eduardo? Família toda. né? Porque vivemos assim um pico financeiro, tivemos um pico financeiro muito bom quando tínhamos as drogarias. Nós nem sabíamos quanto valor nós tínhamos. Era altíssimo. Podia trocar de carro todo ano, carros importados, né? Tínhamos 2, 3 carros na garagem sempre. E depois nós ficamos sem o pão do dia seguinte. E é aí que você aprende, né? Aí É que a aí gente que os filhos aprende. entenderam, né? Que Uhum. a gente não podia mais pagar a faculdade. Então interrompeu a faculdade, né? Não tinha como. Tiveram que trancar a Isso, matrícula, isso. trancar para depois Para depois, meu voltar. filho mais Uhum. velho só continuou depois que casou, já as meninas já tinham nascido, daí que ele foi completar os últimos 6 meses que faltava, daí ele teve que fazer quase que 2 anos para completar. Uau, O teve essa segundo interrupção. interrompeu, nem voltou Sim. mais, Uhum. né? Esse Sim. era pequeno ainda, mas então Nossa. tudo Uhum. isso você levou junto para trabalhar e depois você mostrou o auge e mostrou a queda. Mas você aprende muito mais na queda, né? Na queda é que você aprende. E a sua origem já veio de uma origem Humilde, humilde. de lavradores. Meus pais eram lavradores, eram da roça. Eu trabalhei na roça. É. Eu trabalhei na Mas em roça. que região do No país? Paraná. No Paraná. Paraná, Rolândia, Arapongas, na colônia Esperança, que é uma colônia só de japoneses. Eu já morava, eu já comia gohan naquela época, já levava onigiri para a escola, eu já Onigiri. gostava de. É. Mas na Então, cidade já tinha essa cultura assim de. já era só japoneses, era Aham. uma colônia, né? Era Aham. distante da cidade, acho que tipo 10 quilômetros, Tá. Aham. e eram divididos em seções. Cada seção tinha 2 sítios grandes de cultura de verduras, de café, de horta, né, de legumes. Então, cada seção, cada sítio tinha um tipo de cultivo. Então a senhora já está habituada então com o meio, a cultura Sim, japonesa então, né? Desde sim, já criança. comia já na infância sem saber que eu ia casar. Eu ia para um convento, eu fiquei num convento 3 anos. Me explica melhor. É, porque Uhum, uhum. eram católicos, a colônia toda de japoneses eram católicos Oh. participantes mesmo de missa todo Sim, domingo sim, e eu sim, entrei, participava sim. junto. E daí Oh. eu ganhei uma bolsa de estudo num colégio famoso da cidade de Arapongas, um colégio de freiras. E eu ia ser freira, porque eu optei, eu escolhi ser freira, porque eu admirava muito, eu queria também ser, né, fazer caridade, freira Ah, de caridade. Era o verdade. convento. E eu fiquei 3 anos. Olha, Estudei 3 até o anos. 3º ano do ginásio, e meus pais decidiram vir para São Paulo, e eu desisti de ser freira. Daí Aham, a diretora do colégio, sim. sabendo que eu não queria afastar dos meus pais, falou: para você ficar no convento, você não vai conviver com seus pais. Os pais seguem o caminho deles e você fez uma escolha. É, E eu sim, falei: eu não sim. quero essa escolha, eu quero ficar com meu pai e com a minha mãe. Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Olha, E daí ela falou: olha, você pode ser caridosa, independente de ser freira. Você pode casar, pode ter filhos e fazer a caridade. O que nós fazemos aqui não é só nós que devemos aqui, a gente faz exclusivamente isso. Mas se você seguir sua vida, isso não vai fugir. Se você tem esse dom, essa vontade, você vai seguir Jesus do mesmo jeito. E foi o que aconteceu na minha vida toda. Eu sempre ajudei as pessoas.
É instinto mesmo, é um dom mesmo, uma vontade mesmo de ajudar as pessoas. Gosto muito de gente. Gente, né? Por coincidência, a minha mãe tem uma história semelhante assim. Ela, quando era jovem, criança, adolescente, ela queria ser freira também. Então. Ela queria ser É freira. porque quem a gente admirava, né? Hoje Uhum, os filhos uhum. querem ser ator, atriz, porque admiram. E naquele nosso tempo não tinha TV, não tinha nada. Na minha casa nem rádio não tinha. Então não tinha alguém para eu admirar. Eu ia na igreja, então admirava os padres, as freiras, aquela roupa linda, eu queria ser professora, todo mundo queria ser professora, É né? verdade, é Então era verdade. o que a gente tinha na época. É, Eu sou lá de muitas gerações lá atrás, né? é verdade. E a senhora falando assim, me remete à senhora, claro, nesse momento, né, que a senhora está incentivando, está sendo exemplo, né, está sendo. Creio que muitas pessoas estão espelhando na sua, assim, lógico, não vou dizer história, mas eu vou falar na sua pessoa de incentivar as pessoas a procurarem atividade física, a cuidarem da sua saúde, Da saúde. né? Eu creio que a senhora também, hoje, a senhora está sendo uma influenciadora, uma excelente influenciadora, diga-se de Obrigada. passagem, né? Mostrando que, poxa vida, que há possibilidade, né? Com a idade X, praticar atividade, começar a Sim, atividade física. A senhora está sendo uma influenciadora muito, muito positiva, né? obrigada. E eu fiquei muito encantado com a senhora, vendo a senhora. Fiquei admirado mesmo, eu fico muito admirado, sinceridade, sabe? Até uma coisa assim meio que de fã, sabe? Eu Assim, poxa vida, acredito. ficou meio assim, poxa vida. Nossa, se ela pode, eu também posso. Então, sabe, eu fiquei assim, é algo inspirador e é algo do bem, né? Algo positivo. Eu fico maravilhado, sinceridade. Quando eu vejo essa, eu curti, já, Obrigada. já curto. Obrigada. Eu vou passando lá. Eu não sou de um grande consumidor Aham, de uma rede social. Eu não sou de consumir. aham, Eu entro, né, pra postar, às vezes verificar algumas coisas, assim. Eu não sou de consumir muito, tá? uhum. Você cego. Mas eu quando eu vejo assim, não, eu vou curtir, assim, com certeza eu vou Vou curtir. dar um voto para ela. É obrigatório curtir a senhora, curtir o Glenn também. Eu Aham, vou curtir. É incentivo, sabe? Pra mim é algo que me inspira muito, meu, tá? obrigada. Me perdoa essa coisa de fã mesmo. Mas é gratificante a gente ouvir isso, sabe, Eduardo? Porque sabe quando você nunca trabalhou para isso, né? Quando eu voltei do Japão, que eu fiquei doente, até recuperar a saúde de novo, É, foi através de amigos que já me conheciam, queriam apresentar um colchão para mim, uma tecnologia. sim, Eu ok. falei, não vem me vender nada porque não tenho nem emprego, quanto mais dinheiro para comprar alguma coisa. Não, a gente quer que você tenha esse benefício, porque se você recuperar, você vai ter um trabalho. E foi quando eu Ah, conheci uma tecnologia sim, sim, e sim. compramos um colchão. Compramos, não, nós trabalhamos, ganhamos comissão, indicamos pessoas e ganhamos comissão para comprar um. E eu recuperei a minha saúde da hérnia de disco, da fibromialgia e da plaquetopenia. Uau. Daí eu fui trabalhar. Sim, são Nossa, três então, hernias de disco, isso. a fibromialgia e Fibromialgia, plaquetopenia. isso. Daí eu recuperei tudo isso. Daí eu fiquei mais. Nossa, essa minha chance, né? Deus me deu mais uma chance, Amém. né? Então tenho que aproveitar. E eu recuperei bem. Fazem 14 anos isso. Eu recuperei que para eu sair da cama eu ficava de bruços na cama, daí ficava de joelho no chão, meu marido me levantava. Ficava Uau. 30 minutos de pé, tinha que deitar outra vez. As dores eram intensas. E com essa tecnologia eu recuperei. Não tive mais dores até hoje. Então, não é uma proposta de cura. Ok. Melhora a qualidade de vida. Melhora a Então, qualidade de não tenho vida. sintomas. Quais são os sintomas? Sim. As dores. Não tenho dores. Eu não tenho fibromialgia.
e daí posso trabalhar. E a senhora está correndo? Estou correndo, então. Para quem não conseguia descer da cama sozinha, hoje eu corro 5 quilômetros. Todos os dias. Todos os dias. E isso eu teria que, sabe, como se fosse em forma de gratidão a Deus, eu tenho que devolver isso para Ele que Ele me deu. Eu tenho que mostrar para todo mundo. Então, se Deus me deu a chance de fazer tantos treinamentos, aprender tanta coisa, mas está tudo aqui, então não resolve nada só ficar guardado aqui. Eu tenho que transbordar para alguém. A senhora não guarda para si, não é egoísta. Eu preciso passar isso para as pessoas. Né? Tudo que eu aprender, eu tenho que falar para você, porque falou, se a Cleusa conseguiu, eu também posso fazer. E quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Então, eu ensino com as minhas palavras do jeito mais simples. Eu não falo aquele vocabulário, né? É um vocabulário básico que todo mundo entende. Todo mundo entende, porque é uma pessoa que faz um discurso muito elaborado, que utiliza palavras dificílimas. Você não aborda todo mundo, né? E a minha intenção era mostrar quem eu conseguisse chegar os meus erros e os meus acertos, porque se eu contar para você onde que eu errei, não vou por aí que a Cleusa me contou que não deu certo, então eu vou, né? Então você tem uma alternativa, você tem uma chance de escolha, né? Então se eu contar onde eu errei, e onde que a senhora errou, assim. Entendeu? Você vai buscando soluções, né? Sim, você perfeitamente. Se o médico não fala para mim, muda de foco, eu estaria até hoje. Não é? Então tem que mudar de foco. Mas será que ele está certo? Ele está querendo me ajudar. Ele foi bem, sim, taxativo comigo. Se você não mudar de foco, você vai morrer aqui nessa cama. Não quero morrer. E os meus filhos, como que ficam? Né? Não posso. Né? Os meus netos ainda estão pequenos. Eu tenho que continuar. Então, eu vou mudar de foco. Mas mudar de que forma? Ele falou, pensa no que mais você gostaria de fazer que você não fez até hoje. E era uma cobrança de mim mesmo. Estudar. Então vou estudar. Foi a decisão que eu tomei. Então, até mandei uma mensagem para as pessoas do Sul, que está sofrendo muito. Sim. Dá para você resolver o que já aconteceu? Não dá. Mesma coisa eu, quando eu voltei do Japão, dá para reverter a perda? Não dá. O que você pode fazer? Não tem o que fazer. Você tem que começar de novo, né? Então eu falei para essas pessoas do Sul, não dá, você está impotente porque você não tem a solução. Ninguém tem. Tem que pensar só no presente, não pode pensar no futuro por enquanto, também esquece o passado para não chegar na depressão. Então muda o foco. Você está tão mal assim, será que alguma coisa que você tem aqui não dá para ajudar a resgatar um cãozinho que tem uma criança chorando porque o cachorrinho perdeu e você vai buscar, arruma outro, né? Foi nesse sentido que eu tentei ajudar algumas pessoas, né, que ouviram e me retornaram com mensagens, né? E eu fiz isso no pior momento da minha vida. Eu tive que mudar o foco. Tinha perdido? Tinha. Mas aquilo que eu tinha lá, poxa, eu gastei tanto, investi tanto, não tenho mais. Não dá para trazer, porque o que você paga para trazer do Japão, você compra um novo aqui. Não dá para trazer. Mas era de estimação, né? Alguma coisa que você tinha lá. E não tinha jeito. Você perde sapatos, você perde os tênis, você perde a roupa, tudo. Né? Então, sempre recomeçando, né? Sempre recomeçando. E eu recomecei aí há 14 anos atrás, recomeçando a minha saúde. Continuei trabalhando com vendas, que eu fui vendedora sempre, né? Trabalho até hoje com vendas, né? Sim. E é disso que eu sobrevivo. E não fiz com intenção o que está acontecendo.
de 39 dias, hoje dia 9, né? Dia 8. Dia 1º fez 30 dias que explodiu, né, esse vídeo. Tem um mês aproximadamente, então. Daí, de repente, eu tinha 1.600 seguidores. Hoje eu tenho 262 mil seguidores. Não é seguidores. Sim. Em quanto tempo? 262 mil vidas. Ouvindo o que eu estou falando todos os dias. Isso em 30 dias. E eu não trabalhei para isso. Como que aconteceu? Deus na minha vida, me restituindo de alguma forma que eu já perdi, que eu não resgatei, que me senti impotente, que achei que eu não merecia. Merecia, porque eu aprendi. E consigo passar esse aprendizado para as pessoas. Então, a perda é simplesmente Deus treinando você. Está treinando para dar esse suporte para alguém lá na frente. Né? Hoje eu consigo. Dá para os meus filhos, dá para a minha família. Né? Não tem nada que Deus faça para você que você não suporte. Né? A vida te dá aquilo que você suporta, aquilo que você tolera. Né? Então, Deus dá alguma coisa e você não entende, você questiona Deus. Poxa, será que Deus está aqui mesmo? Será que Ele prova que Ele está? Então, vou te restituir de onde você não trabalhou para isso. E eu falo com todas as letras, eu nunca fui do digital, eu não sabia mexer em nada. Não sabia. Meu filho nem tinha tempo de me ensinar, porque ele trabalhava tanto. Não dava tempo de tirar um tempo para dar aula para mim. Então, eu fazia o básico, aprendia com os amigos e tal. E Deus deu tudo isso. O que eu faço com tudo isso? Agora eu tenho que falar. Usar a minha boca, né? Mostrar que você pode confiar, sim, que Ele está o tempo todo do teu lado. Simplesmente você não percebia tanto, mas depois que você vê tudo isso, falando, nossa, de onde que veio tudo isso? É para você falar da palavra, é para você dar esperança para as pessoas, é para você mostrar que pode sim começar com 70 anos a resgatar a sua saúde. Porque se eu já fui uma pessoa acamada, e eu estou aqui, então você que nem foi acamado, você pode também. Então cuida, começa. E eu falo sempre para as pessoas, como que você começou? Com o que você pode, com o que você tem, onde você estiver. Então, o tênis está furado? Vai de tênis furado mesmo. Até 20 dias atrás o tênis estava furado. Hoje eu tenho tênis. Você vai com a camiseta de florzinha, desbotada, aquela que você tem mesmo. Eu não tenho, Eduardo, não sinto vergonha de dizer isso, porque eu não preparei para ser uma corredora, para ir para a pista de corrida ou para ir para a maratona. Não foi esse preparo que eu tive. Era para melhorar a minha qualidade de vida. Né? E eu consegui resgatar isso. Graças a Deus, tenho o hábito de fazer prevenção anual, check-up anual. Isso contribuiu, me ajudou muito. E hoje eu tenho uma vida normal, tenho uma vida com 70, vou fazer agora 74 anos. Oi, parabéns. E pulo corda com a minha neta, pulo amarelinha, eu pulo na piscina junto, não tenho problema, vou andar de bicicleta junto. E eu desafio os vovós aí para fazer isso com seus netos. Sabe? Porque se ela diz que quando o papai e a mamãe estiverem velhinhos, ela quer que eu cuide dela, então eu tenho que me preparar desde agora, né? Porque senão eu vou ficar doente, eu não quero que ela cuide de mim, eu quero cuidar dela. Ela não disse, vovó, quando você ficar velhinha, eu vou cuidar de você. Não, ela inverteu. Quando o papai e a mamãe não puderem cuidar de mim, que eles vão estar bem velhinhos, você cuida de mim. Ela nem achou que ela ia crescer quando o papai e a mamãe estivessem velhinhos. E a mentalidade, mesmo com 6 anos, ela
não acredita que eu sou velha. Ela fala, vovó, você não é idosa. Eu falei, eu não. Eu sou jovem. E ela é assim, ela tem 6 anos, mas 6 ainda ela não anos. consegue entender tudo, né? Sim. Ainda. E a gente tá ali para acompanhar, para ensinar a lição, né? Ela vem, mostra a lição da escola, mostra o que ela fez, ela compartilha, e eu compartilho o que eu vou fazer um podcast. O que é um podcast? Então você explica com palavras bem. É uma entrevista, a vovó vai falar, o moço vai Uma gravar. conversa, um É, bate-papo, né? entendeu? Uhum. Então você vai compartilhando. Ela compartilha da escola, eu compartilho do meu trabalho. Nos finais de semana ela quer ficar comigo, quer dormir comigo. E eu estou vivendo assim a melhor fase da minha vida. Uau! Pode não ser a Uau. melhor financeira, já tive melhor, Já teve mas não é melhor. isso. Sim, não é sobre isso, como se Não. dizem. Uhum, Você vai para o Japão uhum. correr atrás do dinheiro, É, mas você volta do Japão buscar família. É isso. uau, repita pra gente de novo essa frase. Você vai para o Japão correndo atrás do dinheiro, né? Você vai lá para ganhar dinheiro, para gastar no Brasil, pagar dívida no Brasil. Mas você volta do Japão pela família, que você não tem a família lá. E no Japão você aprende que dinheiro você tem. Só você trabalhar, você tem quanto você quiser. O único problema que você não tem no Japão é financeiro. Você tem tudo o que você quiser. Tudo que você quiser comprar, você pode. Porque você ganha. Você é remunerado, né? E daí você volta para o Brasil, porque lá não tem... Você pode ter tudo, mas para quem você vai mostrar? A família está aqui, você quer mostrar para alguém, para a família. Né? Daí você vem buscar a família. Daí você lembra que lá no Japão você morava numa casa bem pequena. Uhum, E cabia tudo. sim. No Brasil Sim. você tem uma casa muito grande, para quê? Não precisa. Compartilhe o que você tem. Né? Está sobrando. Se tiver 2, doa 1. Né? Você tem tudo que você tem e você não precisa ter muito. Hoje, quando eu falo que eu não tinha um tênis, não tinha uma roupa, nunca fui na academia, nunca. Porque eu não tinha dinheiro para pagar uma academia. Então, fazia exercício em casa, na rua. Né? Hoje, eu já estou com resultado. Né? Já estou com resultado. Hoje eu tenho roupa porque eu ganhei de Sim. patrocínio, né? Então eu ganhei tudo. Claro. Só que hoje já estou celebrando o resultado. Então, se você não tem, começa do jeito que você está. Vai correr no parque, não precisa ser na academia, né? Não faz mal que o tênis está furadinho, não faz mal, ele corre do mesmo jeito. Hoje tinha um tênis novo para eu ir no SBT. Então, mas hoje já é resultado, né? Então não precisa ficar perfeito para você começar. Começa para chegar na perfeição, né? Começa agora do jeito que você é, do jeito que você está, e você vai chegar. O mais importante é ser todos os dias. Ser frequente, né? E se colocar em prioridade. Porque nós não cuidamos de nós mesmos, nunca. Muitas vezes a gente cuida mais da outra pessoa do que de nós. As pessoas altruístas, né? Pessoas altamente altruístas pensam muito nos outros do que em si próprio. Isso, e você acaba perdendo a saúde, né? E eu decidi me colocar como prioridade. Se Deus deu uma vida para cada pessoa, né? É porque o único mandamento que ele deixou que é principal, o meu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que amar você. Depois você ama o próximo. Primeiro. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, Eduardo, se me permite. Sim, claro, pois não. Deus, em primeiro lugar, Deus. Sim. Segundo, você e seu cônjuge. Terceiro, seus filhos, sua família. Quarto, sua fonte de renda, seu trabalho. E quinto, a igreja. Se você conseguir levar isso para a vida, e eu já aprendi isso há muitos anos atrás,
Mas só agora eu pus em prática. Então, tudo isso que aconteceu porque eu consegui manter essa posição. Então, quando você tiver que escolher, eu preciso trabalhar, mas é dia a dia na igreja, o que eu faço? Está precisando trabalhar, então, antes da igreja você trabalha. Né? Aí, meus irmãos, né? Tá precisando que eu acompanhe no hospital, mas o meu marido não pode ficar sozinho. Primeiro eu vou dar atenção para ele. Então, quando você conseguir fazer essa escolha nessa posição, só flui, só vai. E isso é muito importante, porque muitas vezes você fica inseguro. O que eu faço? O meu irmão, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Então você começa a encontrar a posição certa. E daí é só seguir. É simples. É uma grande sabedoria, grande ensinamento, né? O que a senhora falou agora há pouco. Que há centenas ou muitas pessoas, muitos relacionamentos, muitos casais que colocam inversões, né, desses valores e acabam trazendo grandes consequências negativas para elas, né? E eu vou falar para a senhora que eu fui um deles. Tempos atrás, sendo casado, tempos atrás, eu dava prioridade para as filhas, a filha, no caso, se eu tinha uma na época, e depois vinha o trabalho, e depois vinha a A cônjuge, esposa a esposa. Não aguenta, o não relacionamento não suporta. suporta, não vai adiante. Exato. Isso eu aprendi as duras penas, tempos depois, né? Essa inversão dessas prioridades. E a senhora falando isso me remeteu a mim, a minha pessoa, É a porque minha você história. começa a colocar na tua vida isso. Sim, Fala, puxa, era tão sim, simples, né? sim, Porque você foi sim, escolhido, não foi? E ela também foi sim, escolhida, sim, né? Os sim, dois se escolheram. sim. Hoje eu tenho 53 anos de casamento. Uau. E passa por dificuldade? Com certeza, com Uhum, certeza. Nós viemos de uhum, pais diferentes, de uhum, origens diferentes, né? uhum. Sim, Então a gente vai se adaptando, vai se sim. encontrando. E com a idade, eu não conheço, às vezes eu brinco com ele, te conheço todos os dias. É, porque muda, a idade chega e cobra de todo mundo o que ele gostava antes. Hoje ele não gosta mais. Comida que antes ele detestava, hoje é o que mais ele gosta. Olha, Entendeu? então por isso que a Então, senhora assim, fala. conhecer todo dia, A senhora né? conhece ele todo dia, né? Todo dia Todo dia é você conhece. diferente. E eu Sim, também, eu sim. Então, acredito que eu também mudei, porque ele fala, você também. Ele cobra, né? Porque se eu cobro dele, ele uhum, cobra de mim. E a gente acaba, fica assim de cara feia um pouco, mas depois volta e uhum. é para sempre, né? Eu casei na época que até que a morte nos separe, né? Olha quantas gerações que eu venho. Eu casei em 1970, né? É muito tempo. São temporais, são enchentes, são tsunamis no casamento, né? E você tem que sobreviver. A água está aqui, mas está respirando aí. Eu gosto de falar desse podcast, né, de relacionamento, né? Tanto que eu falo Aham. superação, resiliência, motivação, superação, relacionamento e motivação. E nesse caso a gente tá falando sobre relacionamento, né? Qual é a grande dica que a senhora dá pras pessoas, pros casais? Perdão. É, porque todo mundo erra. Sim, Você erra, eu ela erra. todo dia eu É erro. adaptação. Quando você aprende, né? Você entende que você precisa
perdoar e pedir o perdão. Essa é a parte mais importante. E quando que você perdoa? Quando eu posso contar o que aconteceu, o que eu perdoei, e eu não sofro mais por isso. Então, perdoei. Você não vai esquecer. Se foi um fato que, na época, magoou muito, você nunca vai esquecer. Mas não machuca mais. Eu posso contar que não tem problema nenhum. Quem pede perdão é o mais rápido. Quem perdoa é o mais inteligente. E você só vai viver bem a partir daí. E se vir dos dois lados, ótimo, excelente. E os dois lados precisam caminhar juntos. Ele era ateu e eu era católica. Daí você vai conviver 15 anos, né? E vai tentar o batismo na Igreja Católica. Ele não aceitou o batismo. Eu tive que pedir uma autorização para o consulado de Roma para poder casar uma católica e um ateu, porque eu tinha que casar na igreja. Eu era casada no civil, mas eu queria casamento na igreja. E ele aceitou, mas ele não se tornou católico, nunca. Daí, depois que aconteceu isso, lá em 1985, eu casei em 70, no civil. Em 1985, eu casei na igreja, 15 anos depois. Olha só. Depois que nós construímos Uhum. a nossa parte financeira, Sim. e quando nós perdemos, que ele foi para o Japão e eu fui junto para o Japão em 2005, daí ele falou, um amigo me convidou para ir na igreja. Eu falei, qual igreja? Ah, ele vai numa igreja evangélica. Eu não vou. Falei bem alto, eu não vou. E ele queria ir. E eu não fui porque eu era católica. Mas eu estava no Japão, lá tem menos igrejas católicas. E eu não vou. Tá bom, ficou. Quando aconteceu um fato assim bem grave na minha vida, que foi a minha conversão, foi lá no Japão. E daí eu vim no Brasil, eu me tornei cristã. Aí eu fui. Sim. Ele falou assim, tá vendo o que Deus faz? Você não quis ir quando eu te Pois é. convidei, agora você vai ter que me convidar para eu ir. Porque ele queria ir lá, porque tinha os amigos de lá. E eu não fui. Eu recusei. E depois, quando Deus mostrou assim, isso, né? Que aconteceu comigo, não sei nem se eu devo contar, mas já contei até um milagre da nossa vida, né? Teve um milagre, um grande milagre com ele. E ele trabalhou no Japão e ele não queria ficar no Japão de jeito nenhum, porque ele tinha os amigos aqui. E ele queria voltar para o Brasil para fazer uma cirurgia. Então ele foi lá ganhar um dinheiro para fazer uma cirurgia. E ele tinha eliminado quase 50 quilos fazendo karatê. Ele era obeso. E daí, na adolescência, ele perdeu todo esse peso e ficou flácido. Ele queria fazer uma abdominoplastia. Então, ele falou, eu vou para o Japão se eu puder ficar com o meu dinheiro para fazer isso. Ah, tudo bem. Só não quero que você fique aqui e eu lá. Quero que vai junto. E ele foi. Trabalhou, ganhou dinheiro e voltou 1 ano e meio depois com dinheiro, com tudo que ele quis comprar e com dinheiro para fazer a cirurgia. E veio fazer a cirurgia. E tinha o dinheiro, quase 9 mil ele pagou pelo pacote cirúrgico. E marcaram no Hospital Brigadeiro, que é um hospital público, para não ter que pagar internação. Sairia pelo SUS e fazia a cirurgia paga. E quando ele contou para mim, vou fazer quinta-feira no Hospital Brigadeiro, eu falei, não vai. Hospital Brigadeiro não, você vai para um hospital pelo convênio nosso, que era da Nipomed. Ele falou, mas lá tem um custo de 2 mil e alguma coisa a mais.
Eu falei, pode ir que eu estou depositando o dinheiro. Depositei o dinheiro para ele mudar de hospital. Aí ficou sem a data da cirurgia porque mudou de hospital. E eu não sabia exatamente qual dia seria. Sabia que ele ia fazer internação, mas não sabia o horário da cirurgia nem nada. E eu fui trabalhar. Eu trabalhava na área de alimentação, fazia sushi, no Bentoiá, trabalhar. E tive uma crise de choro. E eu não sabia por que eu chorava, e as lágrimas molhavam a máscara, o uniforme, e o meu chefe falou, vai embora, vai no hospital. Alguma coisa você tem, não dá para trabalhar assim. Eu soluçava de chorar e não sabia por quê. Aí cheguei em casa, meu marido estava trabalhando à noite. Ele falou, melhor você ligar Eu liguei para ele, ele falou, liga para o seu médico do Brasil. Daí eu liguei, um médico que eu tinha feito uma pequena cirurgia antes de viajar. Ele falou, simples, ele está aqui no hospital que eu participo, né? Eu vou passar pelos meus pacientes, que era de manhã, era à noite no Japão, de manhã aqui. Sim. Ele falou, daqui 2 horas você me liga, que eu dou retorno. Eu vou visitar seu filho. Me fala o nome do teu filho. Daí eu falei o nome dele. Eu não acredito, o Karatequinha é teu filho? Porque na ficha dele ficou que ele era do Karatê. Karatê. Eu falei, eu sou. Nossa, não sabia que era seu filho. Eu estava lá na hora do acidente. Eu falei, não, meu filho vai fazer uma cirurgia plástica. Ele falou, então você não sabe que ele teve uma parada cardíaca? E eu desmaiei lá no Japão, à noite, sozinha em casa. E ele esperou eu voltar. Eu acredito que eu fiquei 3 a 5 minutos, né, desmaiado no chão. E daí que ele me contou, calma, ele está vivo. Porque eu entendi que ele tinha morrido. Quando falou Sim, parada parada cardíaca, cardíaca. eu achei que ele morreu, então. Sim, sim. Foi um susto, né? Ele falou, ele está na UTI, ele está vivo. E eu fui chamado para um socorro no centro cirúrgico e eu tinha saído de uma cesárea e quando cheguei no centro cirúrgico tinha uma médica fazendo massagem cardíaca manual, porque o desfibrilador tinha queimado a pele do peito. E eu achei até que ele era parente, porque era um menino. E a opinião de todos os médicos, estávamos em 30 no centro cirúrgico. Todos tinham a mesma opinião. Ele não vai voltar, 40 minutos já passou, não volta mais. E um dos médicos, ele falou, eu disse a mesma coisa. Mas um dos médicos sugeriu que fosse feita uma oração. Nós demos as mãos em volta da mesa cirúrgica. Quando bateu 43 minutos, ele voltou. Uau, 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 uau. Que coisa, ele voltou. Então, eu Meu entendi Deus. que Meu Deus Deus. tinha me devolvido meu filho. E foi aí que eu fui muito grata a Deus por isso. E passei a ligar para o médico todos os dias. Ele ficou ainda uma semana na UTI. Tive que negociar uma dívida com o hospital, né? Porque daí sim que eu não podia vir para o Brasil, eu tinha que ficar lá para trabalhar, para pagar o hospital, né? Porque gerou um custo, né, de emergência, Exatamente. né? Mesmo por tabela do convênio, mas era um custo alto. Mas quando desliguei com o médico, que eu vi a minha Bíblia no chão. Quando eu viajei, meu filho, que já era o mais velho, que já era evangélico, ele me deu uma Bíblia. E eu levei, que era para ler no avião, mas eu nem consegui ler tanto. E estava sempre na mesinha do telefone, era telefone fixo. E quando eu caí, que eu levantei e voltei para a cadeira, ficou minha Bíblia aberta lá no chão. Eu nem sei por quê que ela caiu, acho que o fio do telefone, acho que puxou. E eu caí de bruços em cima da Bíblia. Quando eu vi, nossa, por que minha Bíblia está no chão? Era um respeito, né? Minha Bíblia no chão. Eu fui lá pegar a Bíblia e olhei, peguei um guardanapo de papel e pus em cima do lado esquerdo. E o primeiro versículo em cima era Isaías 41:10. Não temas, eu sou teu Deus. Uau. Mais ou menos isso é Não o resumo. temas. Eu sou teu Deus. Daí entendi Deus falando comigo.
Foi aí que eu falei, não, eu vou te encontrar. Onde o senhor estiver, estou entregando a minha vida que o senhor devolveu a do meu filho. E foi sozinha. Essa conversão eu estava sozinha, longe, com algo que tinha acontecido aqui no Brasil. E foi interessante que a senhora começou a chorar antes, né? Tive como se fosse um alerta, Um um alerta, sentimento de mãe, né? um Eu acho. sentimento de mãe, um sinal, Isso. né? Acho que foi exatamente. Estava mexendo Tava. dentro da senhora, algo incomodou, vamos dizer assim, né? Isso. Que lhe fez chorar. Aí foi para sua casa. Sim. O seu chefe Me pediu falou, vai para o hospital, para o né? hospital. E eu fui, daí meu marido falou, melhor, como estava fazendo reposição hormonal, falou, melhor falar com o médico, porque pode ser um medicamento. Daí o médico falou, não, não tem nada a ver. Deve ser um estresse que você está passando, uma preocupação muito grande. Daí eu contei da preocupação do filho. Eu vou te ajudar, né? Foi mais ou menos isso, né? E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Não. Nada. E foi justamente abrir. Aliás, a senhora leu o versículo não temas, né? Não Isso. temas. E quando a Isaías. senhora leu esse versículo, o que a senhora sentiu, Deus né? falando comigo. Eu te protejo com a destra da minha mão. Te protejo. Me senti protegida, porque ele tinha devolvido, né? Aí eu já sabia que meu filho estava vivo. Eu não podia vê-lo. Ele ficou com amnésia por 3 meses. Foi para casa, mas ficou com amnésia. Só que assim, subia a escada correndo, descia correndo, sentava no chão, brincava com as meninas que eram bebês. Assim, não tinha controle emocional, né? Não me reconhecia. Eu ligava de manhã e à tarde. Ele falava, de manhã você já ligou? Você é a mesma mulher que me ligou de manhã? Isso foram por 3 meses, eu ligando todo dia. Eu queria saber, e ligava para o médico, como será que ele vai ficar assim? O médico falava, olha, 35 anos de profissão que eu tenho, é o primeiro caso. Ninguém sabe dizer se ele vai voltar ou se ele vai ficar assim. A única garantia que nós temos é que ele estava entubado durante a parada cardíaca, então o cérebro continuou sendo oxigenado, com menos capacidade, mas continuou sendo oxigenado. Então pode ser que ele volte, mas ele está vivo. E ele corria, brincava, a cirurgia abriu, precisava contratar enfermeira para fazer curativo. E foi assim, até um dia eu liguei e falou, mãe. Daí chorei de novo, porque eu falei, me lembrou, onde que você está? Eu falei, no Japão, filhão. Como que você vai para o Japão e nem me conta? Estou te procurando há tanto tempo. Estou te procurando. Sim. Estava tudo escuro. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei para ele. Ele falou, eu fiquei te procurando, te chamando e você não respondia. Eu não conhecia ninguém daquelas pessoas que estavam lá. Eu estava num lugar muito grande, mas era escuro. E eu não conhecia ninguém que passava por mim. Eu te chamava e você não respondia. Mas daí eu vi uma luz bem longe e eu fui na direção daquela luz. E daí encontrei todo mundo. Então, Meu essa é a Deus. primeira coisa que ele contou para mim. E a história que ele tem hoje Sim. é que eu contei para ele. Ele não tem essa memória. Pelo menos 6 meses, né? 3 meses antes e 3 depois, ele não tem lembrança. Ele só sabe das histórias que nós contamos. Contaram por E vocês. voltou normal. Hoje, saudável, Saudável. correndo. Trabalhou na Apple 12 anos. Foi treinador na Apple, reconhecido como treinador número 1 da Apple no mundo. Isso depois de ter ficado com amnésia, de No tudo, no mundo. mundo.
ele tem um certificado. Uau. Então, isso tudo é presente de Deus na minha vida. Então, o que eu preciso fazer para ser grata a Deus? Tudo que eu aprendi, eu tenho que transbordar. Eu tenho que passar em forma de testemunho, depoimento, da forma que as pessoas acham melhor. Mas para as pessoas terem nos meus acontecimentos um caminho para elas seguirem, saírem de onde elas estão, né? Sai do sedentarismo, então vai correr, né? Sai da vida que você estava, né? Vai viver, né? Vai viver a tua vida, vida. não precisa de muito, Com qualidade. porque o suficiente Deus te dá. Você faz o possível para Deus fazer o impossível, né? Então você só faz. Vai onde você estiver aqui, você é livre. A saúde ele te dá, corpo perfeito também, você que tem que cuidar, fazer a manutenção, né? Que ele habita em nós. Sim. Né? Sim. Ele Espírito que Santo. fala com você o tempo todo. Ele deixou o Espírito Santo aí para ficar te alertando. Olha, aqui pode ir, eu vou te dar sabedoria para você. Porque, Eduardo, não sei mexer em nada. Como que aconteceu? Tem gente estudando aí anos, né? E não conseguiu chegar onde eu cheguei. E eu sem nada na mão. Então não fui eu que fiz. Não, eu recebo. Amém. Eu acho que sempre Amém. eu pedi, né, alguma Sim. coisa. Eu não pedi para ser do digital nem nada, nem influenciadora, nada. Eu acho que eu pedi por tantas vezes, tantos anos, que Deus inclinou a mão de uma vez e derramou tudo junto. Olha, é uma excelente influenciadora, diga-se passagem, tá? Uma das melhores que eu tô vendo. Não é, sabe? É real, é algo sincero da minha parte, né? Porque, como eu falei pra senhora, eu não sou fã de algumas redes sociais por determinados motivos X, Y, Z que eu tenho, que é muito assim, aquela coisa de você tá fazendo alguma coisa e tá tirando foto porque tá dando alguma coisa, sabe? Me perdoe essas pessoas, mas eu não sou fã disso, não. Eu não sou fã dessa questão de falar, eu vou tirar uma foto porque tô ajudando tal pessoa, porque não sei o que, vai dar engajamento. Eu não sou fã disso. Tem gente que faz porque ela quer. Sim, É a opção dela, né? Sim. Mas às vezes é uma situação XYZ que não condiz uma total realidade ou a total verdade. Então, me perdoa. Mas eu tô sendo sincero. Enquanto que a senhora é altamente, assim, influenciadora do bem. É algo espetacular. É algo a gente pra mim. gostaria, assim, de que as pessoas utilizassem 1%, né? Do que ouve, do que eu falo, porque eu falo bastante, você já percebeu, né? Que eu falo bastante. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Se usar 1% já é um ganho grande, né? Alguma coisa que eu disser ajudou naquele dia, né? Como algumas pessoas falam assim, nossa, eu senti você pregando só para mim. Eu não estava pregando, não. Eu estava dando uma dica. E ela disse que eu estava pregando para ela. Olha onde estava a necessidade dela, né? Dessa pessoa. Isso é importante. A visão é diferente. De cada pessoa me vê com uma forma diferente, né? Mas, ó, isso eu posso falar, quando eu fico vendo a senhora, eu escuto, eu falei, caramba, mas parece que fala pra mim também. É real. É algo que é uma mensagem que atinge muitas pessoas. Eu acredito que a forma como ela é dita, né? A forma com um tom de voz ou brava, vai pra cima, sai de onde você tá. Dá a impressão de brava, eu não sou brava, eu falo sorrindo, né? Mas é uma brava com amor, né? Com carinho, né? Eu falo, sai de onde você tá, o que você tá fazendo aí, né? Sim. Tá esperando o quê? É uma cutucada, né? um empurrão, chacoalhão mesmo, né? que é pra pessoa acordar, né? Não fica lamentando pelo que você perdeu. Eita. Muda o foco, vai buscar, porque você tem capacidade. Se você perdeu, porque Deus já sabia que você tinha capacidade de recomeçar.
Ficar olhando para trás, né? Me Segue em remete a frente. Jó, né? Para mim, um dos grandes exemplos, primeiro Jesus, com certeza, Uhum. depois vem Jó. É interessante que desde jovem eu tenho Jó como um grande exemplo de vida, de superação. Sim. Desde pequeno eu tinha isso comigo, desde jovem, vamos dizer assim, né? Uhum. E Jó para mim é o exemplo máximo, além depois de Jesus, com certeza. Porque ele foi tão persistente, ele esperou o retorno, né? Foi tirado tudo. E eu não posso ser diferente disso, porque eu não tinha nada. A gente construiu junto com o marido, né? Consegui ajudar minha família quando eu tinha financeiro. Meus pais, ajudei a construir casa, tudo. E daí eu perdi tudo. E daí construí de novo em outra terra. Mas eu não tinha que ficar lá, porque eu acho que o que eu tinha que fazer era aqui. Se eu construísse muito lá, eu ia querer ficar lá. Hoje eu fico pensando, né? Se tivesse tudo aquilo que eu tinha no Japão, eu teria ficado lá. Ia ficar no Japão. Ia ficar animado para ficar lá, Eu não ia voltar né? pra cá, Porque eu né? gostava tanto de lá, então queria ficar. E Segunda daí nação. tirou de lá, porque não, você tem que voltar, o seu lugar é aqui, né? Você tem que... É aqui que as pessoas precisam de você. E hoje o que aconteceu é a grande chance que eu estou tendo, que Deus, eu acredito que foi só por Deus mesmo que eu cheguei onde eu estou, 262 mil vidas falando para mim, continua falando, eu quero te ouvir, sabe? Se fosse decisão minha, eu quero falar para todo mundo. Não, não sou uma pastora, não sou alguém que estudou para isso. Mas é um pouco só que eu aprendi que eu consigo passar. Com certeza eu consigo passar. Te dá essa confiança. Pode fazer que é assim mesmo. Tá difícil, tá muito difícil, mas você vai sair dessa. Não é? A água vai baixar, né? Pessoal do sul. Vai ter que limpar a sujeira, o barro, tudo. Mas vai renascer, você foi treinado. Deus está treinando, né? E teremos aí muitas coisas ruins ainda que estão por vir. Mas é uma de cada vez que você vai passar e vai sair, com certeza. Eu tenho essa certeza que você pensar que você não tinha um tênis ou não tinha uma roupa, isso nunca me afetou. Né? Você pode vestir todo dia mesmo a camiseta, tá furadinha, pode ir com aquela mesmo, o tênis está furadinho. Não filma o pé, filma só a parte de cima. Mas você vai. Essas partes, para mim, superar foi, sabe, foi bem simples, porque eu vim de lá. Eu vim do tênis furado, eu não era da roça. Então, eu já vim do tênis furado, da roupinha furada, desbotado, simplesinho. Então, viver daquele jeito não foi difícil para mim. Eu já estava acostumado, eu já tinha passado por aqui. E agora tudo que eu estou ganhando, agora tudo é novo, eu nunca tive. Eu nunca tive um tênis bonito, que custa mais de R$1.000. Eu nunca tive uma roupa bonita, que também custa muito caro. Eu nunca pude frequentar uma academia. Hoje eu frequento uma das melhores academias, sem custo nenhum. Então, tudo isso é presente de Deus. Não foram as pessoas que vieram me oferecer. Foi Ele Amém. que me colocou onde eu estou para que eu recebesse. Em troca disso, eu tenho que ser grata a Ele Amém. e transferir os ensinamentos que Ele nos deixou. Amém. Né? E a senhora falando assim, Deus nos fez também para viver na abundância, né? Sim. Somos filhos dele, poxa vida. Sim. Somos príncipes, princesas, somos da realeza, do reino dele, né? Sim. Então, É direito de todos nós, né? Precisamos nos sentir merecedores, pertencentes. Eu pertenço. Né? Então, se eu pertenço, eu tenho responsabilidade desse pertencimento.
eu tenho uma missão para levar para frente, né? Sim, e sempre lembrar, né, dona Cleusa, essas questões, vamos dizer assim, é, materiais, elas jamais serão o primeiro, porque a Sarah mesmo falou, primeiro Deus. Fiz você, seu cônjuge, sua família, sua fonte de renda, porque você não vai viver sem isso, né? É importante congregar, é muito importante, sim, né? Mas primeiro você precisa sustentar, né? Tua casa, teus filhos, ganhar dinheiro primeiro, né? Para dizimar, né? dizimar, Para ajudar sim, outras as pessoas, né? pessoas mais Então isso é necessitadas, importante, né? muito mais Depois, o dia importante. que sobrar um tempinho, você vai lá, marca o dia, vai tomar a Santa Ceia, vai, Ceia. né? Vai comunicar com seus irmãos, né? Passar suas experiências, né? Levar o seu testemunho. Tem gente que fala, mas não tem um testemunho de um milagre. A sua vida já é um milagre. E todo dia Deus faz alguma. Jesus, se eu perguntar para você o que Jesus fez para você hoje, o que ele fez por você nos últimos tempos, o dia todo aqui não vai terminar de falar, porque tudo ele fez. Né? Dona Cleusa, eu vou falar uma palavra, perdão, e dessa palavra você vai falar outra, tudo bem? Família. Compreensão. Pátria. Eu acho que pátria é a nossa morada. Supremo. O mais importante, Deus. amor. O que é amor para a senhora? Explica um pouquinho pra gente. Amor. Amor é você se doar, você se entregar, você não ter condição. É incondicional. Né? Amor é entrega. Amor é você viver o presente, a certeza do futuro. E que o passado sirva para você de algumas dicas, né? Para você não cometer os mesmos erros. Amor é a nossa vida. Não só pelos nossos... Em primeiro lugar, por nós mesmos. E se você não cuida de você, você não sabe de quem você vai cuidar. Como que você cuida? Primeiro você cuida de você. Então, amor por você. Pedir perdão para você por ter feito tantos erros sem pensar em você mesmo. Então, quando você fala em perdão, peça perdão para você. Por você ter sido tão negligente com o seu físico. Por que você não cuidou antes? Por que você não fez sempre isso para manter o que você já nasceu perfeito? Então, perdão para você. Liberar perdão para as pessoas que estão ao seu lado. Isso é amor. Uau. Muito obrigado, Ana Cleusa. Muito obrigado pela sua participação aqui. É impactante o seu exemplo de vida. É impactante a sua pessoa. A senhora é o que é. Pela senhora é o que é, sabe? Obrigada. Todo o seu histórico, sua trajetória, nossa, muitas situações, circunstâncias que foram, vamos dizer assim, de superação, né? Um grande exemplo de superação, realmente, na minha concepção, na minha interpretação. Obrigada. Puxa vida, estou muito honrado de estar presença da senhora, realmente, que é algo que me deixa sem palavras também, sabe? Obrigada. Obrigado mesmo, gratidão, gratidão, gratidão. Eu posso colocar a rede social da senhora, né? Aqui na tela?
Sim. para Sim. as pessoas, enfim, assim já é bastante seguida, mas enfim, é @CleusaUenaka, né, do Isso, Instagram, tá isso. bom? Agradeço demais mesmo, dona Cleusa. A senhora tem uma palavra final para as pessoas que queiram, a senhora quer passar para elas um incentivo ou uma palavra final? Eu diria que muitas pessoas se sentem impotentes disso, de passar por qual dificuldade que você tenha no casamento, ou com os filhos, ou com a parte financeira. Muda o foco. Muda o foco. Pense na solução. Desvia o pensamento do problema e as soluções virão. Muitas vezes ficamos pedindo muito para Deus, mas esquecemos de ouvir a resposta. Então, ouça respostas que elas estão próximas de você. Muito obrigado. Muito obrigado, gratidão, Eu que realmente agradeço. muito honrado pela sua presença. Eu que Obrigado, né? agradeço. Deus abençoe. Opa, perdão. É, Perdão. eu que agradeço. Obrigado mesmo, tá? A senhora tem um bom coração, boa aura, uma boa energia. É Obrigada. contagiante. É contagiante. Obrigada. Tá bom? É isso, pessoal. Se esse episódio fez diferença na sua vida, curta, compartilha, comenta, se inscreva. E nos vemos até a próxima. Até tchau. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.